Boa tarde, galera. Bem-vindas e bem-vindos à nossa Live Masterclass da Terra sobre cultura de growth e métricas e experimentos. Eu sou o Felipe, sou sócio aqui da Terra, lidero aqui a área de operações e de growth da própria Terra também. Estou aqui com uma convidada especial que eu já vou apresentar para vocês, segura aí rapidinho. Mas por que a gente está aqui, né? Por que a gente vai falar sobre esse tema? Marketing digital e growth marketing são temas super novos, profissionais muito novos no mercado, mas já são 40% das vagas que são divulgadas no Brasil e no mundo de marketing como um todo, que trazem como pré-requisito as habilidades e conhecimento das ferramentas de growth e de marketing digital. Né? Então, uma demanda super alta em um período em muito pouco tempo que os profissionais começaram a ter esse requisito de habilidades. Né? E da onde vem essa demanda tão grande? Né? O Jeff Bezos, né, o CEO da Amazon, quando perguntam para ele sobre os motivos de sucesso da Amazon, ele fala muito sobre a cultura de experimentos e a cultura de growth. Ele gosta de fazer uma analogia entre negócios e beisebol. Beisebol não é um esporte muito conhecido do brasileiro, mas basicamente você tem que bater com o taco na bola e dar a volta no campo para pontuar. Só que você pode acertar a bola várias vezes, algumas vezes para perto, outras vezes para longe, e mesmo acertar um home run, que é quando você joga para fora do estádio, né? E mesmo quando você acerta a bola muito longe, você só consegue pontuar aquela volta no campo, né? Ele fala que nos negócios é muito parecido, você pode sempre fazer testes, acertar e errar, só que a diferença é que nos negócios, quando você acerta um home run, você pode pontuar 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pontos se você acertar o home run correto. Né? Ele fala muito sobre se falhar eu não me arrependo, o que eu me arrependo é de não tentar fazer as coisas. Né? E aí tem uma forma de ilustrar de forma muito prática essa visão dele, né, esse mindset, num gráfico em que cada pontinho verde aí é um experimento, é um teste que se faz, e a maioria deles, a grande maioria, quase todos, tem o payoff, né, o retorno é negativo, mas quando você acerta um que tem um payoff positivo muito bom, ele paga todos os experimentos falhos e ainda dá um retorno exponencial para a empresa. Para falar sobre isso, a gente trouxe aqui uma convidada super especial, que é a Márcia, minha amiga e expert aqui da Rede da Terra, também do nosso Bootcamp de Product Growth Marketing, que eu vou falar mais sobre o programa e o Bootcamp no final, então fica aí até o fim para ouvir um pouquinho sobre o programa. Mas Márcia, bem-vinda e estou super feliz de você estar aqui com a gente. Queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência e depois entrar aí no nosso tema da Live Masterclass. Bem, é um prazer estar aqui hoje. Como o Felipe falou, a gente já trabalhou juntos no passado. Eu já tenho uns 14 anos aí de experiência muito no digital, tanto muito em produto, em marketing e produção de conteúdo, né? Então, trabalhei muito tempo com publishing. Recentemente, fui para a equipe do Elo7, estou como CMO atualmente lá, então muito mais focada em marketing, menos em produto. Então, é muito interessante vivenciar esses dois mundos para poder falar de growth. Uma das coisas curiosas, quando o Felipe me chamou para dar esse live, foi que tem um termo que me cunharam algumas entrevistas e conversas com pessoas que falavam assim, você é uma growth hacker. E eu vou falar um pouquinho disso, que eu falei, o que será que é esse tal de growth hacker? Sei que tinha growth, tinha hacker, e eu refleti muito sobre isso e descobri várias coisas sobre o assunto quando eu estava formulando aqui o papo de hoje, então vai ser interessante. E você concordou? Era mesmo? Acho que sim. Acho que tem um DNA disso aí que eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Legal. Legal. Vamos começar então, gente? Bora. Vamos lá. Então, falando aqui, tem muita literatura sobre produto, principalmente no lançamento do produto. Então, quando a gente olha o mercado literário ou de cursos mesmo, todo mundo fala, como que eu começo alguma coisa, etc. E tem muito pouca literatura depois que o produto está no ar, como é que você cresce esse produto, né? Como é que você mantém a mesma cultura lean, o mesmo foco em fail fast e outras coisas que a gente escuta no mercado de construção de novos produtos e features, como é que isso funciona quando o produto está no ar? Então, tem um grande desafio que, eu brinco, não é que é mais fácil, quando você está do zero é sempre mais fácil, mas quando você já tem um produto, você tem um legado ali de coisas, você tem que manter a inovação do produto e manter o crescimento do que está no ar. Então, hoje aqui, só para separar bem o papo, eu vou falar muito mais de evolução, como a gente evolui e cresce um produto e uma feature que está no ar, só para a gente alinhar, porque eu acho que
eu acho que é importante começar alinhando o papo aqui de hoje. Tem um negócio que a gente faz muito na Terra, é alinhamento de expectativa. Todas as aulas têm alinhamento de expectativa no começo, que é 100%. É importante. Eu acho que é bem diferente, assim, são desafios diferentes. E aí, o que é growth hacking, né? Quando me cunharam esse nome algum tempo no passado, você é uma growth hacker, eu falei, bem, o que é isso, né? Fui pesquisar mais sobre o assunto e descobri que é um termo super novo, é de 2010. E o Sean Ellis, que tem essa frase aí, que é o marketing orientado a experimentos, melhor definição. Então, é você manter um olhar de testar, continua com esse olhar aí de teste experimental o tempo inteiro, né? A metáfora do beisebol é muito boa. Mas dentro do marketing, né? E aí, o hack, às vezes, é muito mal entendido, porque tem um lado meio negro do hacker, né? Parece que você está fazendo uma coisa meio subversiva. Então, nas definições, não é para o mau sentido do hacking, mas é você encontrar uma brecha. Então, às vezes, é um olhar que ninguém está olhando, tem um olhar muito de eficiência, às vezes. Então, assim, o que tem que ninguém está fazendo, ou o que eu faço com o menor custo possível, o melhor resultado. Então, é um olhar muito de eficiência e de achar a brecha possível para aquilo. E, entrando aqui, né, no fundo, o que o Growth Hacker quer fazer, ele quer crescer rápido alguma coisa ou alguma métrica do negócio. E quando você vai ver a definição do que é um profissional de Growth Hacking, é muito impressionante, porque o profissional de Growth Hacking, ele faz de tudo um pouquinho. Então, ele faz de teste, ele tem que ter noção de UX, ele tem que ter noção de dados. Então, assim, é super desafiador um profissional de Growth Hacking. Se você olhar essa mandala aí, vocês vão ver que faz muita coisa, ou, no mínimo, precisa saber de muita coisa um pouquinho. E ele traz conceitos muito fortes, como eu falei, de manter a cultura do Lean, um foco muito forte em entender canais de audiência. Então, a pessoa que cuida de Growth, normalmente, ela não está olhando só o produto em si, mas como você gera audiência e tráfego para esse produto. Então, está olhando um pouco para fora também. E sempre uma cultura que o pessoal chama de você olhando o CTR, a conversão, onde que pecinha da engrenagem você consegue mexer para melhorar a conversão. E eu trouxe alguns casos para ilustrar de toda literatura que você lê sobre o assunto de Growth Hacking fala muito de todos esses casos aqui, que, por exemplo, o Airbnb, não sei se todo mundo sabe dessa história, mas na origem dele, quando eles lançaram, já existia o Craigslist, era muito grande, então o que eles fizeram foi uma automação, fizeram nesse caso foi hacking mesmo, então eles fizeram uma API quase, para publicar automaticamente todas as ofertas que a pessoa tinha acabado de criar dentro do Airbnb no Craigslist. Então, ele pegou um concorrente e usou a força do concorrente para ajudar na autodivulgação dele mesmo. Então, isso foi um puta case de Growth Hacking, porque foi algo simples e que deu muito resultado no início do Airbnb. O Instagram, quando ele toma a decisão de fazer cross-posting em todas as redes sociais, também é um mega de um exemplo. Então, assim, tem um negócio muito interessante do Growth Hacker, que é você, às vezes, como produto, só a gente tem o pensamento de defesa. Então, eu não vou fazer isso, esse cara é meu concorrente, etc. E o Growth Hacker tem que ter a cabeça aberta de olhar e falar, puxa, esse cara é meu concorrente, mas ele tem uma base melhor, uma audiência melhor nesse nicho, e que eu vou usar a força desse meu concorrente para me alavancar. Então, eu acho que esses dois exemplos são bem fortes aí do case do Airbnb e do Instagram. O Dropbox, quando a gente vai falar da política inicial deles de buffering, ou seja, de você indicar um amigo, né, ou um conhecido para entrar no Dropbox e você ganhava 500 megas, não sei se todo mundo lembra dessa política inicial, foi um dos grandes alavancadores de crescimento do Dropbox também. O Pinterest, quando você entra e ele te sugere já milhares de coisas para seguir, é um hacking de feature. Então, você entra lá e ele já te sugere, ou seja, você já começa a experiência povoada de seguidores. E o Hotmail, essa é a história mais antiga, né, de 1998, antes do Hotmail ser comprado pela Microsoft. O que eles fizeram? Eles colocaram no final do e-mail uma assinatura, PS I love you, de todo e-mail que era disparado com um link. Todo mundo ficava curioso. Né, alguém mandava, as primeiras pessoas que tinham conta no Hotmail mandavam um e-mail para alguém, tinha essa assinatura no final, as pessoas clicavam e elas iam para uma landing page falando, crie seu e-mail gratuito aqui no Hotmail. Então, assim, uma puta estratégia simples, era um link no final do e-mail, mais uma vez mostrando a história do hack da brecha. Então, assim, às vezes não é algo complicado, é algo que é uma hora de desenvolvimento, é algo que às vezes alguém de marketing vai fazer, não precisa nem de desenvolvimento. Então, acho que são cases muito legais.
Hotmail fazia growth antes de estar na moda. Então... Tá vendo? Então, eu tô falando, o nome não existia, mas o growth existe faz tempo. E eu resumo assim, né? Ah, tá bom, é tudo muito legal, mas assim, quando a gente faz teste AB de um subject de e-mail, a gente está fazendo growth hacking. Então, assim, é manter a cultura de experimento, né? Então, se você faz todo disparo ou não faz todo disparo, enfim, mas assim, toda vez que você faz um AB de alguma coisa, você está fazendo uma cultura de experimento e de hacking de alguma maneira. E aí tem um negócio muito legal quando é um tema que eu adoro, que é o tema de Network Effects. Que é isso, né? Então, ele é um Growth Accelerator, não é um buzzword, mas é o seguinte, quando a gente tem uma rede, e aí trazendo um exemplo aí do eBay, principalmente, então o eBay tem um lado de buyers e de sellers, né? O que é um Network Effect? É uma rede que quanto mais pessoas entram nessa rede, mais valor essa rede tem. Então, o que esse gráfico aí está mostrando é que a cada novo seller, né, o novo vendedor que entra no eBay, melhor experiência para os buyers, a cada buyer que entra no eBay, melhor experiência do seller. Então, esse é um efeito positivo. E muita gente confunde Network Effect com viral. Uma das partes dos pilares do Growth é tratar muito de viral. E aí esse gráfico mostra bem o que foram experiências virais, o que foram experiências de Network Effect e o que tem de sobreposição dos dois mundos. Então, acho que esse é um tópico que o curso da Terra também vai tratar aqui e a gente pode explicar um pouco mais, mas é muito interessante, porque isso acelera muito o growth. O modelo de negócio em que o negócio está baseado faz muita diferença na velocidade de crescimento também. E aí, essa foto é a melhor de todas, gente. Eu adoro esse slide. Não é? Puxa, é muito legal. Porque quem já trabalhou com produto e com marketing, ou com marketing produto, enfim, é um dos dois lados da equação, sabe que é bem isso aí. Na maioria das empresas, não são todas, mas existe uma eterna briga entre marketing e produto, né? E nessa história, onde fica growth? E se a gente for olhar o funil de growth, tem várias literaturas sobre o assunto, mas basicamente eu nem botei como funil, porque são etapas e depende muito da empresa, se é um funil, né? Então, onde afunila, então depende muito da empresa. Então, assim, se a gente for olhar, são 5 etapas, então tem a etapa de aquisição, a etapa de ativação, retenção, refer que é uma indicação de outras pessoas, e revenue mesmo. Eu destaquei aí retenção e refer porque, em teoria, você precisa ter uma primeira compra, se for um negócio de compra para você indicar para alguém. Então, não é bem um funil. Mas, classicamente, o marketing acaba atacando muito o primeiro ponto e produtos outros. Pensando numa empresa, é o que acontece na maioria das empresas. E growth não é que ele vai ser o dono disso, mas ele olha transversal toda essa equação. Como eu falei, não é só gerar demanda, que às vezes muito marketing está focado em gerar audiência e demanda. A pessoa de growth, ela olha, eu gerei demanda, tá bom, e por que essa conversão minha foi melhor ou pior? Então, ela acaba entrando dentro do pilar de produto também. Então, growth, ele tem um aspecto que permeia os dois mundos de produto e marketing. Acho que esse slide mostra muito bem isso, né? O que é um profissional de growth. E por isso que aquela mandala lá com as 4 bolinhas que eu já mostrei atrás, ela vê o desafio que porque ele tem que entender de marketing e entender de produto também, o profissional de growth. E entrando no processo de growth, só para dar um overview para vocês, esse foi a melhor siglas aí, o growth, para não esquecer. Então, a gente sempre tem um processo inicial de growth em que você tem um backlog de ideias, ou seja, você começa a montar e faz brainstorms da ideia. Você ranqueia essas ideias, então, assim, tem vários métodos de ranqueamento. Eu acho esses uma das coisas mais importantes, porque, assim, ideia todo mundo tem, é difícil saber por onde começa. Então, tem várias metodologias, tem o PIE, BRAS, AIS, tem várias metodologias para priorização desse backlog de ideias. Você delimita o experimento, então, o que você está medindo, qual é a amostragem estatística, eu vou falar um pouquinho de ferramenta daqui a pouco para ninguém ficar ansioso, mas... E depois você põe o experimento no ar, você aprende com os resultados e você começa tudo de novo. Mas falando da parte de ideias, né, o mais importante e todo mundo, o que é essa sigla do meio, né, só para contar um pouquinho para vocês, que é o MTM, One Metric That Matters, né? E eu tenho uma provocação sobre isso. Eu acho muito desafiador ter uma métrica só. Então, eu brinquei aqui e trouxe uma coisa que é o Few Metrics That Matters. Então, de um item na mão, vamos tentar chegar entre
1 e 10, tá? Que cabem 2, porque tem empresa que tem 0 métrica e tem empresa que tem muita métrica. Mas uma métrica só é muito desafiador de olhar. Tem um método que eu já usei bastante, que é um método que é o From Users to Revenue. Então, assim, você tem numa ponta os usuários e na outra ponta você tem como você ganha dinheiro. Esse que eu trouxe aqui foi o exemplo de publishing. Então, depois de muito entender a máquina de publishing de um site, a gente definiu essas métricas que ficam no meio do caminho, né? Então, a gente definiu que a gente tinha sessões, a gente tinha page views por sessão, a gente tinha o próprio page view, que era um meio do caminho, quantas impressões por page view a gente tinha, e Viewable Impressions. O Felipe sabe disso, que ele trabalhou comigo já nessa área, ele sabe, ele tá E era aqui. legal, né? Porque em cada momento, em cada momento da vida da empresa mesmo, né? A gente olhava para uma dessas métricas com mais carinho, com mais atenção. Pô, eu acho que dá para... Essa aqui tá latente de mudar alguma coisa e aumentar ela, né? Então, além de ter algumas métricas em que se pode atuar, que dá um pouco mais de flexibilidade, né, para o profissional, você ainda pode escolher o momento adequado de atacar cada uma, fazer vários experimentos de uma vez nelas, né? Então era bem divertido. Bom, né? E aí, no fundo, o que é o recado aqui? Entenda a máquina do seu negócio. Eu acho que não é fácil, tá? Isso foram anos de tentar entender quais eram. A gente já testou várias métricas, tirou métricas. Eu acho também legal a hora de matar as métricas, que se ninguém está olhando é porque não é importante para o negócio. Mas essas foram métricas depois de 3, 4 anos estressando o negócio que a gente definiu. Talvez elas mudem, então com certeza vão mudar se o negócio mudar. Então, é importante entender a máquina, porque não adianta fazer uma sessão de brainstorming de growth sem saber que métrica você está discutindo. Então, chegar numa reunião, e para mim, acho que essa, até mudar, não chamar de brainstorm, mas chamar de ideation, porque brainstorm as pessoas não têm a mínima noção, fica lá dando ideia louca. Se você já começa a reunião falando, olha, é essa métrica que a gente quer mudar, né? E aí, no slide anterior, acabei pulando, tem um negócio muito legal que é love the problem, not the solution. Então, assim, muito é disso. Assim, às vezes as pessoas estão apegadas no como, e quando você tem a métrica central do que você precisa trabalhar, fica mais focado no fim e não no meio. Então, é muito legal, qualquer sessão de ideation para levantar ideias de growth, vale dedicar qual é a métrica que vocês estão trabalhando nessa sessão de ideation. Por isso que está muito ligado no mindset da empresa, né? Da cultura da empresa. Não adianta ter uma pessoa, um profissional que está olhando dessa forma para métricas, para experimentos, se o resto da empresa não aceita, não recebe, né? Então tem uma mudança de cultura necessária em alguns casos, né? Perfeito, porque isso até facilita a aprovação de projetos de growth, né? Porque essa é a métrica, todo mundo olha para essa métrica, então fica muito mais fácil de aprovar até um experimento mais audacioso, porque às vezes experimentos são facinhos, mas tem experimentos mais audaciosos de se fazer também. E aí falando um pouco de ferramentas, né? Então, assim, o que a gente tem? Então, acho que essa resume bem as 3 grandes ferramentas que um profissional de growth precisa conhecer muito e ter bem implementado no produto. Se bem implementado é uma boa, vou voltar nisso depois. Então, você tem a ferramenta tanto de analytics, pode ser num site ou no aplicativo, normalmente, quando a gente está falando de empresas de tecnologia. Você tem toda a medição do funil, que pode ser a mesma ferramenta de analytics ou não. E tem o A/B testing aí, ferramentas, né? E aí eu brinco aqui que não tem desculpa. Tem milhares de ferramentas pagas no mercado. Tem o Google Analytics, né? Eu vulgo GA, para quem é mais próximo do mercado chama, né? GA, bonitinho. Ele é de graça, tem um asterisco, porque tem uma história, depois que você é muito grande, ele começa a usar amostragem, então você não tem dados, aí tem a versão paga do GA, mas assim, não tem desculpa. Pelo menos essa ferramenta gratuita, ela pode, para alguns casos, não ser a melhor, mas o básico ela dá desses 3 pontos. Então, o GA hoje consegue atender esses 3 pontos. Então, assim, às vezes muita empresa fala, mas custa muito caro a ferramenta. Eu falei, bem, GA bem implementado. Então, assim, minha grande provocação, trate seu GA com carinho. Então, assim, muitas falhas que eu já vi, às vezes, na correria de implementar um produto, a gente esquece de implementar o GA direito. E aí dá um mega trabalho depois reimplementar o GA. Então, assim, essa é a minha grande dica aqui. Trate seu GA com carinho. Quem está fazendo início de produto ou começando o produto, não esqueça do Google Analytics ou qualquer outra ferramenta, mas, assim, uma grande entrega de produto só quais os relatórios que você vai olhar depois que ele estiver no ar. Isso ajuda muito o profissional de growth. Então, tem uma ferramenta de métrica bem implementada. Legal. Fazer um lembrete aqui para a turma, quem estiver assistindo, quiser mandar alguma pergunta aqui para a gente discutir, debater ao vivo, é só escrever ali no chat e a gente vai trazer aqui e conversar junto com a Márcia, beleza? Boa, gente. Mandem perguntas. E aí, falando aqui de
voltando para as ferramentas, né? E aí quando a gente entra na parte do experimento, muita gente fala, nossa, eu preciso contratar um estatístico. Eu não tenho noção de amostragem. O estatístico é importante, não estou falando mal, em alguma etapa do seu negócio ele vai entrar. Mas dá para começar, tem ferramentas online, eu trouxe essa aqui da Resultados Digitais, mas tem outras, americanas, brasileiras também, em que você coloca qual é a sua hipótese, algumas variáveis, e ele te dá tanto a amostra que você precisa para validar aquele teste, e depois você tem o resultado, se é um teste válido. Então, assim, também não tem desculpa. Então, ative o Growth Hacker que existe dentro de você aí, porque dá para usar essas ferramentas também para os experimentos. E como que começa, né? Então, todo mundo fala, como é que eu começo uma cultura de growth na minha empresa, né? Como é que eu faço isso? Acho que tem dois caminhos. Tem o caminho de começar com um growth hacker mesmo, procurar alguém no mercado, ou seja, não é um profissional, se você buscar no LinkedIn, juro, deve ter 10 pessoas com isso escrito no currículo. Tô brincando, eu não fiz essa busca, mas é pouca gente. Porque eu mesma tinha um pouco de alma de growth hacker, mas eu nunca me intitulei assim, então onde vamos procurar essas pessoas? Mas acho que o ideal mesmo é virar uma cultura. Então, pode partir para um growth team ou pode ser uma mindset de growth que está em outras áreas também, até na própria cultura de produto. Então, mas por que é tão difícil, né, começar com growth hacker? Porque ele é uma verdadeira mosca branca. Como eu já falei, aquela mandala, ela mostra muitos skills específicos que, tudo bem, ele não pode ser o único que vai executar, mas ele tem que saber de muita coisa do mundo de tecnologia, bem horizontal, pensando no mercado de tecnologia. E aí junta, isso é o técnico, você junta com a atitude comportamental. Então, é uma pessoa que gosta de experimento, gosta de dados, né? Mas tem que ser criativo, analítico, e ao mesmo tempo curioso. Então, assim, é um curioso, criativo, analítico. Como assim? Então, assim, é uma mistura estranha, tá? Então, assim, o growth hacker mesmo, você olha e fala assim, essa pessoa, eu particularmente acho bem difícil de encontrar. Não é que é difícil de formar, mas é difícil de encontrar alguém que já está pronto. Então, dá para achar. Mas o que eu gosto também é o modelo de montar um growth team. Então, em várias literaturas sobre o assunto, muitas pessoas falam de escolher um head de growth, mas você ter uma pessoa que talvez seja o que vai botar a mão na massa, que é o developer mesmo, um cara de UX, UI, e uma pessoa de dados. Então, esse seria aí eu vou chamar de squad, time ou grupo, mas assim, um time mínimo para começar, porque nesse daí você desonera essas bolinhas. Na verdade, cada um vai vir com esse background de uma dessas bolinhas, e você consegue ter uma visão nas discussões mais completa de todos os skills. Então, acho que é uma opção também. Então, não está achando Growth Hacker, monta um Growth Team. Pode ser um caminho também de acelerar o processo de growth na empresa de vocês. E aí, entrando em empresas grandes, né? Como é que são empresas que já tiveram essa cultura de growth mais sedimentada e são grandes? Então, assim, eu trouxe 2 modelos aqui. Posso depois mandar a literatura de onde tirei isso aí para vocês, de alguns links. Esse modelo da esquerda é um modelo independente, então ele é focado, existe um VP de growth, segundo o texto, posso ter falado uma besteira, mas de onde eu li, Facebook usa essa estrutura, então ele tem o VP de produto, tem o VP de growth, e o VP de growth ele está quebrado em flows e features em algumas empresas e outros em métricas, então, vocês podem ver aí na esquerda que tem essa quebra específica. O que muito da discussão fala é que tem muito conflito, às vezes, entre a pessoa de growth e produto, porque os dois codam, os dois põem a mão no código. Então, isso pode ser bem difícil, né? O que falam é que, eu nunca trabalhei especificamente com esse modelo, mas o que falam é que você precisa ter um bom acordo entre growth e produto, porque, às vezes, growth acaba sacrificando a experiência do usuário. É o que falam na esquerda, pensando na métrica, esquece da experiência do usuário, às vezes o produto está mais preocupado na experiência do usuário, enfim. Então, é uma boa discussão esse modelo da esquerda, mas tem empresa grande usando. O da direita é o growth dentro de produto mesmo. Então, é muito mais a cultura de growth dentro de produto. Então, o produto não olhando só a próxima nova feature ou um novo produto mesmo, mas olhando como é que cresce features e produtos que já estão no ar. Então, eu trabalhei sempre mais com esse modelo. O Pinterest, por esse texto que eu achei discutindo essas 2 estruturas, fala que começou no da esquerda e migrou para o da direita depois de muito conflito. Então, é para se pensar, né? E aí também ver o tamanho da verba que se tem para montar estruturas um pouco replicadas às vezes, mas
Márcia, quando você fala de produto, ou da área de produto, você já está fazendo uma diferenciação aí entre o que é o Growth Hacker e o que é o Product Manager, o famoso PM, ou Product Owner. Porque o Eduardo Magalhães fez essa pergunta e no momento que ele fez a pergunta eu já vi que você estava explicando essa diferença aí. Já é isso a explicação? Na verdade, podem ser papéis, pensa em papéis e menos em pessoas. Eu acho que na estrutura da esquerda o papel realmente está separado e na direita o PM tem o papel de growth dentro dele também. Tá. Pelo menos é o que eu sempre esperei dos PMs e POs que trabalharam comigo, que é vamos fazer coisa nova, mas vamos evoluir coisas que já estão no ar também. Então é um pouco de mindset, eu acho que da cultura mesmo da empresa e de gestão de produto. Então, pode ser um produto mais purista, vamos dizer assim, focado muito mais em inovação e coisas novas, mas também o que a gente faz com o que a gente já colocou no ar. Então, acho que esse é o desafio desse PM da direita. O PM da esquerda, eu acho que está mais focado no futuro, na próxima feature, no próximo lançamento, e o PM da direita faz um pouco dos dois mundos, pelo menos é o que eu entendo dessas estruturas. Legal. Aí. Tá aí, Eduardo. Se tiver mais alguma dúvida mais específica, pode mandar pra gente também. E aí, falando dos blockers, né? Então, assim, tudo lindo. Eu desenhei um iceberg aí, gente, porque é bem isso. O que eu acabei de falar é muito técnica, né? A parte tática de growth. Só que no dia a dia é super difícil de implementar. O Felipe já falou um pouco disso, assim, como é que é a cultura da empresa de onde você vai entrar para colocar isso tudo. Então, a cultura da empresa é a base disso. Então, empresas que praticam growth ou estão focadas em crescimento, elas têm um mindset de cultura muito específico e que já veio se consolidando, desde permitir, às vezes, até o erro, né, que são coisas que a gente fala muito da cultura do Lean, né, quando você está começando um produto do zero. Como é que você mantém isso com o produto no ar, né? Às vezes com marcas fortes, né? Então, a marca já está no ar, a marca é super conceituada. Como é que você permite um erro dentro de uma marca, né, um experimento? Então, os experimentos em empresas grandes, eles vão ficando mais desafiadores porque eles têm que ser bem delimitados, que era o terceiro ponto quando eu falei aí dos processos de growth, é como você delimita um experimento. Vai ter experimento que está na alçada do Growth Hacker ou do PM, mas vai ter experimento que vai ter que ser aprovado em alto nível porque ele tem um risco de mexer em alguma engrenagem muito grande do negócio. Então, assim, a autonomia dos experimentos também depende muito do impacto que isso pode ter na experiência do usuário e outras coisas em empresas grandes. E aí, meu grande ponto que eu já vi acontecer em algumas empresas tem um livro, esse livro para mim é a meca, enfim, é a bíblia de todo mundo devia ler, que é a Exponential Organizations. Assim, é um livro que mexe muito de como você, às vezes, abrir mão de paradigmas que a gente vem sendo criado, eu tenho como exemplo, né? E ele fala muito de experimento, mas do outro lado que eu destaquei aí, ele fala muito de leverage assets. O que é isso? O exemplo que eu dei no Instagram, o exemplo que eu dei do Airbnb, como é que você usa, ou você terceiriza coisas, ou você usa redes que estão ao seu redor. Então, tem um desapego muito grande do como, né? E você entender o ecossistema do que você está inserido e como você aproveita aquilo. Então, tem uma provocação que eu deixo aqui, que às vezes já vi muita empresa desenvolvendo ferramentas dentro de casa, onerando o próprio time de produto e tendo ferramentas no mercado prontas. Então, assim, acho que essa clareza de core é muito importante. Isso é o meu core, isso eu vou desenvolver, isso aqui eu vou botar uma ferramenta para isso. Acelera muito o processo de crescimento, porque às vezes a gente está lá, como eu brinquei das ferramentas, eu não tenho métrica. Falei, gente, tem ferramenta gratuita no mercado, vamos implementar. Depois a gente desenvolve a nossa, se for um core, tem a nossa própria ferramenta de métrica. Então, esse é um grande ponto que eu já vi acontecer em algumas empresas. A gente lá batendo cabeça, tentando desenvolver coisas que tinham ferramentas prontas no mercado. Um outro ponto é, às vezes, o mindset da equipe de tecnologia, né? Empresas que são muito drivadas para o produto tem a área de tecnologia muito forte. E aí você chega com eu preciso mudar o botão da direita para a esquerda, vamos fazer um experimento e tal. E a pessoa fala assim, mas para mexer nisso precisa rebuild, fazer tudo do zero, porque o código é legado, é antigo. E aí tem um livro bom aí também, que é como é que você ama, né? Você faz um refactor, não um rebuild, né? Então, como você conduz isso, porque às vezes você vai chegar para a equipe de tecnologia e vai falar, vamos refazer tudo. Não, só vamos testar isso, vamos ver como é que a gente faz de um jeito. Então, assim, isso é um mindset que muita empresa, às vezes, né, e eu acho que quem é desenvolvedor e está assistindo sabe disso. Às vezes, mexer no código dos outros não é muito legal, então vamos refazer. Então, são coisas que já bati também, quis trazer aqui
para a gente pensar um pouco sobre o assunto. E muitas vezes dá para fazer o jeito que não é o mais bonito, o jeito que não vai ficar o mais legal, mas só para testar. Vale e aí, a se o pena. teste valida, daí, pô, vamos fazer vamos refatorar ou vamos reconstruir. Isso, né? aí reconstrói tudo. Mas às vezes já tive algumas situações em que o experimento foi barrado porque... E parecia tão simples, né? Era, sei lá, mudar a cor de alguma coisa, fazer, mas tinha que refazer tudo, enfim. Mas... e aí tem outra coisa do modelo de tech também, porque muito às vezes vem quando é novo, quando é uma feature nova, um produto novo, é muito cool, é muito legal, é muito inovador. Mas aí quando precisa mexer numa feature, vira pastel. Eu não sei se vocês já escutaram essa expressão, mas pastel às vezes é o que não está combinado na sprint, né, desenvolvimento, mas às vezes pastel é tipo, isso é chato pra caramba, também vira pastel. Então assim, não é glamuroso. Eu gosto muito de PNL, Programação Neurolinguística, então assim, acho que tudo é um nome que a gente dá para as coisas e isso ajuda bastante. Então tem 2 nomes aqui que ajudaram a diminuir um pouco essa resistência. Então tem a parte da inovação, realmente na esquerda você está fazendo uma mega inovação, e tem a parte da evolução, tudo que está no ar precisa ir. Então, muito mais bonita evolução que pastel. Então fica a dica aí, foram nomes que funcionaram muito bem, né, e que tiraram um pouco dessa resistência que eu já encontrei em modelos de experimento. E tem o último ponto, assim, que eu acho que eu já experienciei em alguns lugares, que eu falo que é a maldição do dinheiro infinito. Então, as vezes que eu fui mais growth, mais criativa com experimento e crescimento, foram as vezes que eu não tinha dinheiro. Então, às vezes eu vejo empresa que recebe aporte de investimento se perdendo, porque começa a focar e aí, ou melhor, não sabe mais o foco, começa a fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. É difícil achar gente boa para tocar tudo isso ao mesmo tempo e aí a cultura fica focada para um lado e esquece da feature que já está no ar. Então, assim, eu já vi a maldição do dinheiro infinito acontecendo algumas vezes. Então, assim, é um ponto para se pensar, né? E o que é isso no final? Então, assim, acabei vendo muito esses extremos em equipes de produto, seja o growth dentro de produto ou não, é que quando você tem dinheiro infinito, a cultura tende a ser muito focada na experiência do usuário, na usabilidade, dinheiro tem um menor fator, então brinquei aí com 80-20, talvez seja 90-10, mas assim, fica muito mais focada na experiência do usuário, porque você tem tempo para pegar esse dinheiro, vamos embora, vamos crescer a base, etc. Quando você tem 0 cash, aí para mim é quase 0,10, tá? Você vai loucamente para revenue, o que também não é legal, porque às vezes você não passa pelo processo de growth, que é delimitar o experimento, você começa a fazer 25 testes AB ao mesmo tempo, nem é teste, você já muda com a crença de que vai melhorar o revenue. Então, assim, o desespero também não é legal. Então, assim, eu não sei se a métrica é 50-50 ou se é uma blindagem, acho que depende muito do negócio que você trabalha, mas assim... Esse é um bom ponto, porque quando você tem dinheiro de mais ou dinheiro de menos, isso pode fazer um bem ou mal muito grande se não tiver bem estruturado essa blindagem, ou é um time separado, ou é no mesmo time, mas é muito bom ter esse mindset na cabeça. Eu já vi muito isso acontecer, no momento que tinha 0 dinheiro, no momento que tinha muito dinheiro. E para mim, para fechar aqui, eu acho que minha grande provocação que eu queria para a gente pensar aqui hoje é que, às vezes, uma empresa ela é muito focada em produto, né? Então, eu gosto muito dessa frase que fala: "Company isn't a product creating, a product enhancing establishment, but rather a customer creating and customer retaining establishment." Ou seja, uma empresa, às vezes, está muito focada no como, no produto, e pouco focada no customer, ou... O que quer dizer aqui naquela história que eu falei, no problema. Que problema você está resolvendo? A gente se perde, às vezes, um pouco no como, na paixão pelo como, pelo produto, pela feature, e esquece muito que você está resolvendo o problema de alguém. Então, assim, esse eu acho que é um dos pontos que eu já vi muita empresa ficar focando em feature, esquecendo alavancas importantes do negócio, que quando você tem o foco no consumidor, no seu usuário, né? Quem é o seu usuário ali, na dor dele, no problema dele, tudo flui melhor e você entende a máquina. Então, assim, você tendo foco no fim, que é no problema, e não você sendo apaixonado pelo problema e não pela solução, e você entendendo a máquina do seu negócio, você consegue se reinventar muitas vezes e aplicar growth muito mais rápido também. Então, esse é um ponto que eu deixo aqui para a gente pensar, que eu já vi muita empresa muito focada em produto e pouco focada no consumidor. Para fechar isso, gente, tô ficando polêmica essa altura, tá, Felipe? Pode? Mais 2 cents, hein? Sempre mais 2 pode. centavos. Pode? Então tá bom.
a gente fala muito de growth, né? Então, assim, growth pode ser um perigo também se você não tem product market fit. Ou seja, se seu produto ainda não foi provado, né? O fit dele com o mercado, é perigoso acelerar growth. Então, assim, fica aqui minha recomendação. Só aplique growth ou contrate uma equipe dedicada ou estimule isso localmente quando você tiver product market fit, ou seja, quando você já sabe que seu produto, né, se as pessoas vão querer o seu produto, etc. Porque pode ser perigoso você acelerar algo que ainda não está muito legal. Você queima marcas, pode fazer coisas importantes aí no... E tem N exemplos, né, de startups que pareciam incríveis, estavam crescendo loucamente e não acertaram o market fit antes de começar a crescer, conseguiram fazer algum hack ali que funcionou para crescimento da base e poucos meses depois fechou, morreu, desapareceu do mercado porque não estava pronta para aquele crescimento. Né? Total, então acho que esse é um ponto para se pensar, né? Que eu acho que a parte de product market fit difícil de falar, vem antes de growth. E mais um ponto, assim, que eu já vi também muita empresa, que eu acho que mais do que a parte da máquina, é assim, como você estrutura a sua equipe, né? Se é por pedaços da máquina, como a gente viu lá, que era a parte das estruturas da esquerda que eu mostrei lá, que elas tinham por momento do usuário, como você estrutura a sua máquina. Então, assim, e aí o cachorrinho aí, vocês estão vendo, ele tem na tagzinha dele KPI, né? Que métrica que esse cara tá olhando, né? Então, assim, o Key Performance Indicator, o que esse cara tá olhando? Então, assim, às vezes você está cobrando uma coisa de crescimento e tem 5 pessoas que é dona daquele KPI. Então, assim, não vai dar certo. Porque o experimento, assim, vai ter um contra, outro a favor. Então, assim, pense, eu acho que eu trago um ponto, se realmente as estruturas de PMPO que vocês têm nas empresas de vocês estão dando autonomia para essas pessoas terem a cultura de growth dentro dela. Porque quando eu falo de estrutura, se aquele PM ou PO ele tem uma liberdade de atuar em algumas métricas, você vê inovações não disruptivas, mas muita inovação incremental ou evolução acontecendo muito mais fácil do que às vezes você ter uma KPI que está em 5 PMs diferentes, daí quem vai mexer naquilo vai morrer de fome. Então é um ponto para a gente pensar aqui também. E para fechar, se você está querendo virar um profissional de growth, né, investir nisso, além de todas aquelas características que eu falei de ser curioso, ser analítico, criativo, tudo misturado, tem um ponto que eu acho que os melhores que eu já vi e já trabalhei tem uma história de ser inconformista, né? Que é assim, você não desiste e você se reinventa o tempo todo. Então, pessoas que você escuta falando assim, foi sempre assim... mas a gente já testou e não deu certo. Gente, tudo muda, né? Eu estava falando outro dia agora, o Mark Zuckerberg mudou de novo o algoritmo do Facebook. Facebook era super importante para várias empresas, vim publishers, né? Mercado que eu mais trabalhei, quebrando, porque basearam todas as fichas. Então, assim, se reinventa, vamos para o próximo, né? Então, assim, tem uma história de você ser um inconformista. Então, assim... É uma atitude muito e eu botei construtivo aqui, porque pode ser um inconformista que só reclama, tá, gente? Então é construtivo, você reclama, mas você vai lá e traça um plano para melhorar. Então, assim, é isso que eu queria fechar. Se você quer investir nessa carreira de growth, além dessas características e expertise técnica que você precisa ter, eu acho que a parte de ser um inconformista eterno tem que estar aí no seu coração, porque é desafiador, é se reinventar o tempo inteiro e estar aberto para experimento e para o que daí vier. Legal. Teve um caso muito bom, né, quando eu estava no período lá na minha vida, né, eu peguei isso acontecendo quando eu passei por lá, sobre essa coisa do inconformado, que é lá quando a gente fez começou a postar mais em social quando estava muito baseado em SEO, né? Conta um pouquinho dessa história. Isso é verdade, né, acho que essa história de depender de uma fonte só é complicado, então o que a gente fez foi vamos testar e vamos all in, né? Então, assim, vamos de vez para Face, então a gente foi, postou pra caramba, aprendeu pra caramba, tinha coisa que dava certo, dava errado. Eu brinco que o pessoal sempre cuidei de equipes editoriais, então, assim, tem o desafio também, as pessoas falam... Eu nunca vou olhar para número, né? Então, ali, eu brinco que na equipe consegui despertar 5% do engenheiro, das jornalistas que trabalharam comigo. Acho que eram feedbacks, né? Que elas foram aos poucos e dando autonomia, dando dashboards e métricas para elas tocarem. Então, foi muito interessante de ver que, mesmo pessoas que não eram
se a gente for julgar ali para aquelas métricas, Growth Hacker, super analítico, super isso aqui, elas conseguiram trazer experimentos depois de um tempo. Então, assim, que eu acho que é o ideal. Eu acho que o ideal é a cultura de growth, a cultura de experimento não está nem no Growth Hacker, nem no time de growth, mas está na empresa inteira. Então, eu acho que esse foi um exemplo interessante de que as próprias meninas do editorial já estavam ali todas pensando no experimento, o que a gente ia testar. Então, foi doses homeopáticas, mas com foram certeza. mudando, né? E um abraço para a galera do Minha Vida que estiver assistindo também. Márcia, o Thiago, a Luciene e o Renê estão perguntando aqui se a gente vai divulgar a apresentação, se a gente pode colocar para eles baixarem depois. Podemos? Pode, gente. Legal. Tá tudo com link e referência, então Joia. tá certinho. Tem muita referência boa, tem muito link para livros, para artigos, tá tudo ali. A gente vai, logo em seguida aqui, então a gente vai salvar em PDF, vai colocar lá no blog da Terra, onde está a live, né? Quem estiver assistindo direto no Facebook, depois é só acessar o blog da Terra, somostera.com/blog, e encontrar ali o post da live, que vai estar ali o link pro PDF da apresentação. Márcia, que aula, hein? Fantástico. Obrigado pela sua dedicação de colocar tanta referência boa, com certeza o pessoal vai aproveitar muito. E eu queria aqui aproveitar os momentos finais para falar um pouquinho sobre a Terra e o nosso programa de Product Growth Marketing, que inclusive a Márcia é uma das instrutoras do programa, do Bootcamp. Então vou contar um pouquinho para vocês sobre a Terra primeiro, né? O que é a Terra? A Terra é uma escola para a economia digital. A gente nasceu para atuar com digital skill gaps, né? Que são os gaps de habilidades digitais, em que as empresas não conseguem encontrar os talentos adequados para a economia digital e os profissionais também não conseguem encontrar a capacitação adequada para se manter competitivos no mercado de trabalho, né? Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha com Digital Skill Gaps, que é um foco muito específico, a ideia da Terra é que a gente seja um estopim, uma faísca aí para ser uma revolução na educação adulta, né? A gente trabalha muito com andragogia aqui na Terra, que é a arte, a ciência de educar adultos, mas a gente sabe também que adulto a gente não educa, a gente não ensina, a gente ajuda a aprender, né? As pessoas vêm com seus próprios anseios, seus próprios desafios, e por isso aqui na Terra a educação é feita de um modo a ajudar as pessoas, principalmente os profissionais, né? Como que a gente faz isso? A gente primeiro atua em cima de demandas globais e currículos muito específicos dessas competências, né? Então, no lugar de currículos generalistas, que é o que se encontra hoje em pós-graduações, a gente atua com as habilidades que são as vagas divulgadas. Se procurar no top 10 do LinkedIn, você vai encontrar lá o User Experience Designer, o Product Manager, o cientista de dados, engenheiro de Machine Learning e o próprio Growth Marketer, né? o profissional de marketing digital. Então, os nossos cursos eles são sempre bem específicos em cima dessas competências e, ao mesmo tempo, se é uma escola nova, as competências são novas. No lugar de acadêmicos, né, lecionando, quem está à frente ou no centro, né, das aulas são os especialistas das principais empresas de tecnologia do Brasil e do mundo, como é o caso aqui da Márcia, que está no Elo 7. A gente tem instrutores do iFood, do Google, do Viva Real, do Nubank, que estão sempre ali nas nossas aulas dos bootcamps, né? E, junto com isso, são rápidos e práticos, né? Ao invés de um ano, 2 anos de curso, são 9 a 12 semanas, em que tudo é muito project-based, muito mão na massa, e a gente trabalha sempre com ferramental e de forma que os profissionais consigam levar aquele conhecimento, aquela nova habilidade já no dia seguinte. A gente ouve muito de alunos nossos: poxa, aquilo que a gente ouviu na aula de métodos ágeis, eu já apliquei na reunião do meu time, já está mudando a nossa produtividade, o resultado da empresa. Então a ideia é essa, que você consiga aprender novas habilidades e ferramentas e já levar imediatamente para o seu desafio profissional, né? O Bootcamp de Product Growth Marketing, ele é um semi-intensivo, então tem aulas de segunda, de 2 dias por semana, né? Até alguns sábados, noturnas as aulas, das 7 às 10 da noite. E as aulas são presenciais, mescladas aí com um processo de blended learning, em que muitos dos conteúdos são consumidos online, em casa, antes de chegar para a aula, para um momento de workshop de mão na massa ali com ferramental, né? Para quem que é esse curso? A gente está falando aqui muito do perfil do profissional de growth, então quem que procura muito esse tema, né?
E primeiro de tudo são as pessoas que já estão procurando uma colocação como líder de Growth Marketing no mercado. A gente falou muito aqui sobre formar um time de Growth, então tem aquela persona do líder que tem que ser uma espécie de equilíbrio entre diversas habilidades, como a Márcia comentou aqui. Então quem estiver buscando essa colocação como líder de Growth Marketing em empresas é um bom bootcamp. Também, quem já é gerente de marketing digital em empresas e quer dar aquela acelerada, trazer novas ferramentas, novas habilidades para o trabalho, para os desafios que está vivendo, faz muito sentido. E ao mesmo tempo empreendedores, quem é um empreendedor que já está colocando aquele produto no ar, está no momento de dar aquela acelerada, né, já encontrou o market fit, por favor, né? Mas que está no momento de acelerar o crescimento da empresa, empreendedores que estão nessa fase também são muito bem-vindos, né? Tem alguns pré-requisitos, né? Então essa paixão por tecnologia, negócios, mindset de dados, né? Ser muito data-driven são pré-requisitos de soft skills, né? Que é importante que você venha com essa paixão, porque vai ser bastante puxado, é um bootcamp bastante intenso e então trazer esse espírito e um background com esses temas é bastante importante. O que tem, né? O que tem lá dentro? Qual que é o conteúdo desse programa? O Bootcamp é dividido em 7 módulos. O primeiro é de fundamentos de Growth Marketing, em que a gente vai falar aí sobre essa mistura entre o que é o modelo de negócio e quais são os frameworks de Growth que fazem sentido dentro de cada modelo, que são aquelas siglas que a Márcia trouxe aqui, abordagens diferentes, né, para Growth, para cada empresa. O módulo 2, a gente vai falar sobre psicologia e comportamento das pessoas na era digital. Então a gente sabe que fazer marketing hoje é muito diferente de fazer marketing antigamente, em que a gente fazia as campanhas direcionadas para a massa e o que saísse dali era sorte, né? Hoje a gente consegue metrificar muito, mas também trabalhar na comunicação da marca de uma forma que a gente entre na conversa, que a marca faça parte do micromomento em que a pessoa está vivendo e que a gente crie verdadeiras redes em torno da comunicação daquela marca e daquele produto, né? No módulo 3, a gente vai falar já do Mindset de Growth em relação a canais e métodos. Então, quais são os principais canais que a minha empresa pode utilizar para alavancar o crescimento? SEO, mídia paga, mídia programática, o trabalho em redes sociais, de que forma cada um desses canais pode influenciar o seu negócio e na prática também, né? E aí no módulo 6, a gente vai falar já no funil ou não funil, né? Ali nas etapas do Growth, sobre a retenção e o ciclo de encantamento do usuário ou do consumidor, né? Além da gente entrar numa rede de comunicação, as pessoas hoje elas vivem muito da experiência que elas vivem com as nossas marcas e nossos produtos, e isso faz muita diferença para quanto elas vão ficar encantadas, quanto você vai conseguir reter aquele usuário, aquele consumidor, e quanto ele vai ficar apaixonado pela marca e eventualmente se tornar fazer uma referência à sua marca, trazer um novo usuário por recomendação, né? E lembrando que uma paixão pela marca pode vir de formas muito simples, como é o caso do Dropbox, que, 500 megabytes de storage a mais, eu já fico apaixonado, né? Então não precisa de muito para fazer um ciclo de encantamento, mas lógico que você precisa entender como que cada um desses assets de encantamento vão influenciar o funil como um todo, então sempre aplicando métricas em cima dessas técnicas, né? No módulo 5, a gente vai falar de persuasão com storytelling e falar de branding também. Muitas das empresas hoje crescem e se tornam mais conhecidas através do marketing de conteúdo, né? Então, produzir conteúdo, se tornar referência, se tornar uma autoridade naquele tema que o seu produto, naquele problema que o seu produto ajuda a resolver para o usuário ou para o consumidor, uma forma muito usada hoje, e ter um storytelling bem amarrado em torno do seu conteúdo pode fazer muita diferença no ritmo de crescimento e na exponencialidade do business. No módulo 6, a gente fala sobre a cultura de experimentos e pré-requisitos. A cultura de experimentos está muito ligado a tudo que a gente falou desde o começo aqui, aquele gráfico em que o payoff é negativo e que eu falei no começo, né? Payoff sempre negativo, um experimento que você dá uma tacada bem dada pode gerar um resultado incrível para o negócio. Então esse é o tema do módulo 6,
só que na prática, como é que se desenha um experimento, né? Como é que você fala qual é a hipótese que você vai querer validar, o que você vai fazer para testar de forma barata e rápida, como que você mede o retorno, e aí considerando já as métricas, que são as principais métricas hoje de crescimento, principalmente de empresas de tecnologia, o lifetime value do cliente versus o custo de aquisição versus o custo de retenção do cliente, são métricas que precisam ser casadas, precisam ser bem medidas para poder tomar as decisões corretas. Por último, como a gente fala aqui de liderança, né, dos profissionais que se tornam líderes dessas áreas, a gente vai falar sobre formação de equipes e liderança em growth marketing, e também porque o growth, como a gente falou muito aqui, né, aquele slide muito bem ilustrado, né, de tudo, parece uma briga o tempo todo, é muito importante esse soft skill de negociação para o growth marketer, então é um tema que a gente vai abordar aqui no módulo 7, em que também a gente vai falar sobre perspectivas de carreira para quando você está terminando aqui o bootcamp, o que é que acontece em seguida, né? Então a gente aborda também no final do programa. As datas estão aqui, essas mesmas datas no detalhe você consegue acessar baixando o programa completo do Bootcamp no site da Tera, no somostera.com. É só procurar ali a página do programa de Growth Marketing. A gente está colocando aqui também o link para a página no chat aqui do Facebook. E são 22 encontros, né, com uma duração de 10 semanas. Então, os meses aí de maio e junho, com aulas entre segunda, terça e quarta e alguns sábados, como eu tinha comentado, né. Para participar do processo seletivo é muito simples, a gente fala processo seletivo porque é importante que a gente entenda, né? A gente fala muito de digital, mas aqui na Tera a gente não dispensa uma boa conversa, um bom papo, né? Então a gente chama de processo seletivo porque é importante que as pessoas que estejam na sala estejam nesse mesmo momento de vida e num momento profissional que faça sentido elas estarem ali, né? Então, poxa, marca uma entrevista com a gente, vamos conversar, a gente vai entender o seu momento e vai indicar para você se vale a pena ou não vale a pena fazer esse bootcamp nesse seu momento, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no cursos@somostera.com ou ligar no telefone que está aqui na tela. Esse telefone também está lá no rodapé do nosso site, é super fácil de acessar. E fazer a inscrição para agendar a entrevista, é só clicar no botão ali da landing page e agendar a entrevista com a gente se fala já nos próximos dias. Beleza? Márcia, foi um super prazer te receber aqui hoje. A gente espera que o Bootcamp seja ainda mais mind-blowing do que essa apresentação que você trouxe. E vamos torcer para ser esse é um Bootcamp novo, né? A gente está rodando a primeira turma agora. Vamos torcer para ser um programa super bem aproveitado pelo pessoal. Obrigado pela sua vinda e participação aqui. Foi um prazer, né? Eu espero que tenha conseguido plantar a sementinha em vocês do Growth. E acho que o curso vai ser bem legal. Estou bem animada. Vamos embora. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima. Um abraço para todo mundo.